Quer dizer então que os jogos single player da Sony estão dando prejuízo? E o que dizer da Sony arregando para a Microsoft em documentos vazados da Insomniac Games? Agora, o novo modelo é serviços? Bom, algumas dessas coisas aí nunca foram tão mentiras quanto agora. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo pro canal. Quarta-feira, chegamos ao meio da semana. Força, guerreiros, que logo iremos sextar. Então vamos lá, galera. Vamos falar a respeito aqui das tretas desse vazamento da Sony. Vamos entender exatamente aqui tudo que rolou, além daquilo que a gente falou ontem, dos jogos que foram vazados, beleza? E vamos abordar os principais tópicos. A gente tem muita coisa interessante, né? Até difícil saber por onde começar, mas eu escolhi aqui um muito bacana, que é o seguinte. O primeiro deles é sobre um vazamento dos dados da Sony, sobre o impacto de ela ter começado a trabalhar com o serviço. Exatamente. A Sony começou a fazer alguns testes com os seus first party no serviço da PlayStation Plus, e o primeiro deles foi o Horizon Forbidden West, né, nos tempos mais recentes. E adivinha só, os testes que a Sony fez infelizmente não foram tão promissores. Porque o que acontece, galera? Quando o Horizon Forbidden West foi parar na PlayStation Plus, o jogo já tinha vendido ali por volta das suas 8 milhões de unidades, o que gerou uma receita de 400 milhões de dólares para os cofres da Sony. $500 milhão. O jogo se pagou e ainda por cima gerou praticamente o dobro da receita daquilo que ele custou. E foi aí que a Sony teve a ideia. Bom, agora vamos testar e colocar isso aqui no nosso serviço. Só que, infelizmente, isso não deu muito bom. Porque o que acontece, galera? A Sony, ela esperava gerar ali cerca de uns 30% disso, né, no segundo ano, ou seja, do que ela conseguiu fazer lá dos 8 milhões. Só que, graças a eles terem colocado o jogo no serviço, isso acabou gerando apenas 9% do que eles esperavam, ou seja, 1/3 daquilo que a Sony queria gerar no segundo ano com o Horizon Forbidden West. O que significa que, por ela ter colocado o jogo na Plus, o jogo deixou de receber ainda uma quantia significativa de arrecadação por meio das suas vendas. Isso é uma comprovação daquilo que a Sony já vem falando há muito tempo, e outras empresas no mercado também, que serviço não é sustentável para esse tipo de jogo maior, para esses jogos de maior expressão, exceto em um caso. Isso só se torna rentável se, com o jogo estando disponível no serviço, você conseguir aumentar drasticamente as assinaturas em cima dele. E aí é que tá o ponto, caras. Não há um aumento significativo na assinatura, não houve um aumento significativo na assinatura da PlayStation Plus, por exemplo, assim como também, adivinha só, o serviço concorrente da Plus, que é o Game Pass, também já não tem um aumento significativo das suas assinaturas há muito tempo, né? De acordo com o Phil Spencer, o serviço estagnou principalmente nos consoles do Xbox. Ele estava crescendo um pouco mais nos PCs, mas nos consoles ele ficou praticamente estagnado. E olha que a Microsoft vem lançando seus jogos todos Day One no serviço do Game Pass, mas aparentemente o efeito não está sendo bem aquele que as empresas esperavam que pudesse ser. Ou você acha que a Sony também não esperou que fosse aumentar pra caramba, né, os assinantes da Plus? E na verdade o que ficou evidente, de acordo com os gráficos aí vazados, é que o que as empresas estão conseguindo fazer no máximo é mais manter os assinantes que já estão lá do que conseguir trazer muitos novos assinantes, né? O mesmo acontece também no caso da Plus. Você não viu que a Plus, ela meio que deu uma estabilizada ali, né? Acho que é nos 40 ou 50 milhões de assinantes, então ela deu ali sempre aquela estabilizada. Às vezes ela baixa um pouquinho, sobe um pouquinho, mas tá ficando sempre nessa média ultimamente. Então isso aí também é um outro sinal de que, meus amigos, provavelmente, tá? A gente nunca vai ver a Sony lançando esses jogos Day One no serviço. A não ser que seja um jogo de serviço, né? Aí sim, vale a pena você tacar direto no serviço, que tem mais pessoas jogando e tal, você impulsiona, dá um boost, né? E agora, galera, a gente vai partir para o próximo tópico, porque a gente tá falando aqui sobre jogo no serviço, né? E aí a gente entra no principal assunto do vídeo, que é com relação aos jogos da Sony. Galera, ontem saiu, né, nesses dados todos vazados, uma informação por meio de alguns perfis aí na internet, de que alguns jogos da Sony simplesmente floparam. Exemplo seria o Ratchet & Clank Rift Apart, lançado no ano retrasado em 2021. E como vocês sabem, galera, Ratchet & Clank nunca foi aquela franquia, né, ultra amada
ou super vendida dentro da plataforma, né? A gente sabe que é uma franquia de menor expressão da Sony, mas será que flopou realmente, como a galera tá dizendo? A realidade nunca pôde ser tão diferente. E por que a gente tá pegando o exemplo do Ratchet & Clank? Porque no dia de ontem saiu, né, o que parece ser uma fake news de que os jogos single player da Sony não geram tanto dinheiro quanto se pensava. E como eu falei pra vocês, galera, isso é um equívoco tremendo. Você não precisa nem fazer cálculo com os números que foram vazados pra chegar nessa conclusão, tá? Por quê? Primeiro, se isso realmente não desse o lucro que a Sony gostaria, por que então que a gente tá vendo tantos jogos single player agendados que foram vazados ontem por parte de um único estúdio? Por que a Insomniac Games tá fazendo tanto jogo single player? Galera, vocês prestaram atenção no vazamento de ontem? Até 2030 só vai ter jogo single player da Insomniac Games. E estão planejados mais uns 5 jogos até lá. É muito jogo, cara. É muito jogo. Como eu falei pra vocês ontem, é quase um jogo por ano. E é tudo single player. Como é que a empresa tá investindo tanto nesses jogos se eles não dão retorno? Se eles não dão um lucro, né? Então, é só pensar um pouco, né? Mas enfim, vamos falar de números, tá? O que acontece é o seguinte, né? Ontem foi falado que um jogo como Ratchet & Clank, por exemplo, ele tinha flopado porque custou ali cerca de 81 milhões, né? Isso com a produção do game, provavelmente o marketing ali também e tal. E aí, o pessoal tava fazendo uma subtração, porque ele teria vendido cerca ali, acho que de uns 2,2 ou 0,3 milhões de unidades. E isso teria representado um flop porque não teria tido uma arrecadação grande o suficiente para conseguir cobrir esse custo dos 81 milhões, tendo um suposto prejuízo de quase 10 milhões no fim das contas. E esse número parecia até fazer sentido, exceto que os números mais oficiais saíram a respeito disso daí. E nós descobrimos que, na verdade, o Ratchet & Clank vendeu quase 3 milhões de unidades, o que significa que, diferente do prejuízo que estão falando que deu, na verdade, ele deu lucro, porque se você subtrair o valor desses quase 3 milhões, que foi 145 milhões em arrecadação, por 81 milhões, sobra 64 milhões de lucro, ou seja, o jogo não só se pagou, como teve também uma grana extra. Então, se os caras quiserem fazer outro jogo com esse dinheiro aí, eles vão poder. E tanto é que eles vão. Um dos jogos que a gente viu que foram vazados, que estão aí, né, no cronograma da Insomniac Games até 2030, é justamente outro Ratchet & Clank que vai sair em 2028, já provavelmente na geração do PlayStation 6. Portanto, meus amigos, não podia ter uma lapada reversa tão grande como essa que a gente viu no dia de hoje, né? É o que eu falo pra vocês, né? Muita gente é apressada, sai os números aqui, rola muita fake news ali, e a maioria que tá ali na pressa querendo zoar o PlayStation acaba sempre se lascando. E aí, no dia de hoje, a gente tá vendo isso acontecer. Aliás, nessa tabela que mostra, né, os valores do Ratchet & Clank, a gente tem também outros exclusivos do PlayStation, tá? Lógico que os dados aqui não estão todos atualizados, mas só com o que a gente tem aqui, nós já percebemos que os jogos da Sony geram muita grana. Olha só um exemplo, tá? Pega o Spider-Man Miles Morales aqui na lista. Aqui tá dizendo que até o final do ano fiscal de 2021, pelo menos é o que eu tô entendendo aqui, ele teria vendido cerca de 11 milhões de cópias, pouco mais de 11 milhões. E quando você olha ali no Net Sales, lá diz que o jogo rendeu quase 430 milhões em receita. Então pensa, se o jogo, vamos supor que o jogo tenha custado 150 milhões, que é o que provavelmente deve ter custado porque ele é um pouco menor que o Spider-Man original, certo? Aí você subtrai, por exemplo, desses 150 milhões, desses 430. Olha o quanto que sobra de grana em cima desse título. Cara, é grana pra você fazer outro Spider-Man. Isso aqui, né, o Miles Morales pagou o Spider-Man 2 inteiro e ainda sobrou dinheiro pra Insomniac Games, né, pra Sony poder investir em outros projetos. Então assim, né, o cara que fala que esses jogos da Sony não estão gerando lucro, né, não estão gerando a grana que o pessoal supõe que eles geram, né, tá sendo imbecil, né, desculpa a palavra aí, tá, galera? Eu tô usando assim uma coisa generalizada, tá? Não é pra ofender ninguém diretamente, mas assim, a pessoa tá sendo trouxa, tá ligado? Porque os números estão aqui na cara de todo mundo. Inclusive, existem outros jogos aqui também, né? Você pega, por exemplo, o primeiro Spider-Man, que vendeu mais de 22 milhões até, pelo que se entende aqui, o ano fiscal de 2020, tá? Olha só a receita que ele fez, caras. Quase 1 bilhão em receita com um único jogo single player. Quanto que custou o primeiro Spider-Man? 150, 200 milhões? Vamos colocar aí nesse valor. Mano, quase 1 bilhão de receita. Você tira 150, 200 milhões. Olha o tanto de grana que ainda sobra. Você tem ainda o triplo da grana sobrando. Você pode fazer... O Spider-Man vendeu o suficiente pra fazer outros 3 Spider-Mans. Então assim, galera, é muito dinheiro. Isso aqui mostra o porquê que a Sony, diferente de muita gente aí no mercado, insiste em fazer esses jogos que são essas super produções. É porque eles vendem e vendem
e vendem muito bem na plataforma dela. Pra finalizar, né, uma cerejinha do bolo, uma informação extra aqui pra vocês no vídeo, saiu também o que seria os números, né, de acessos do jogo do Spider-Man, por exemplo. Já que a gente tá falando de Spider-Man, vamos falar aqui sobre o primeiro título. Tudo isso que a gente falou aqui dos números do Spider-Man, prestem atenção, mais de 22 milhões, beleza? Porém, vocês sabiam que, de acordo com os números vazados, 47% de todos os acessos ao Spider-Man na PSN foram através de contas secundárias. E quando a gente tá falando nisso, a gente não tá falando necessariamente da galera que fica emprestando conta, né, ou coisa do tipo, não. A gente tá falando de todos os cenários. Por exemplo, eu tenho meu PlayStation 5, aí vamos supor, aí na casa de vocês têm irmão ou irmã de vocês, ou filho, né, ou algum parente, ou a esposa que joga também, por exemplo, e geralmente cada um tem o quê? A sua conta. Aí você comprou o Spider-Man na sua conta da PSN, certo? Ou seja, venda de mídia digital. Sua conta tá como principal naquele Play 5, ou seja, qualquer outra pessoa que for jogar naquele Play 5, com a conta dela, vai poder usufruir também do jogo, porque você comprou. Ou seja, essas outras pessoas fazem parte desse acesso, tá ligado? Que seria aí as contas secundárias, né? Pelo menos é o que dá a entender aqui na matéria. Então olha só, né? O jogo vendeu 22 milhões, porém, é quase o dobro disso o número de acessos que o game teve, lá na casa de uns 40 milhões de usuários. Porque quase metade de todos esses acessos foram de pessoas nessa situação que eu mencionei pra vocês. Então olha só o potencial gigantesco que tem os jogos da Sony, caras. Isso é um fato, está agora comprovado com números, não tem mais com o que se discutir. E vocês, o que vocês acharam dessas informações? Ah, e claro, né, pra finalizar o vídeo, galera, eu falei pra vocês que eu ia mencionar pelo menos um pouco ali a respeito daquele suposto vazamento de ontem, né, que seria alguns slides da Sony admitindo algum tipo de derrota ou que está defasada perante a Microsoft no mercado. Bom, sobre esses slides, galera, o que acontece é o seguinte, também surgiu a notícia ontem de que esses slides eram fakes, né, de acordo com o grupo do Discord que vazou aquelas informações, aquilo ali foi editado, né, por provavelmente um cachista ali, para fazer parecer que a Sony estivesse arregando ali na situação. Bom, sobre esse tipo de conteúdo, o que eu posso dizer, né? Ainda que seja fake, o que a gente tá vendo ali não é diferente do que a Sony já vem reconhecendo há um certo tempo. Pode não ser daquela forma, claro, né? Mas a Sony está vendo oportunidades em jogos de serviço, né? Na própria questão do serviço também, tanto é que ela investiu nessa infraestrutura dela, porque ela sabe que também é um mercado que pode ser agregado. E é óbvio que a Microsoft, agora com a Activision, pode potencializar sim, né? Ainda mais dentro desse mercado e dificultar sim as coisas para a Sony. Então, ainda que aquilo seja fake, um certo ponto de vista ali faz sentido. Agora, a solução disso é a Sony só continuar investindo como ela já vem fazendo e mostrar qual que vai ser a qualidade dos seus jogos de serviço. Ponto final. Não tem nenhum segredo e nada demais em cima disso daí, beleza? Bom, então é isso, galera. Espero que vocês tenham ficado felizes aqui com o vídeo de hoje. Eu agradeço demais aí a sua audiência. Estamos aí no meio da semana, mas deixa eu te pedir aquele like maravilhoso aqui no canal para dar aquela força nos vídeos, para indicar os nossos vídeos para mais pessoas e aumentar a nossa família. Muito obrigado pela sua colaboração. Estamos chegando quase a 61 mil inscritos agora, hein, galera? Cara, feliz demais e muito obrigado por todo o seu apoio. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.